Então, esse poema é muito célebre, né, dessa cena da poesia de guerra e dessa poesia vitalista e aferrada à vida, que é a poesia do Ungaretti, né? E aí eu fiz mais ou menos um plano de ler uma sequência com vocês, e eu queria ler depois um poema que está na página, deixa eu ver, 2, 3, 4... que é esse poema Noite Bela, né? E vocês veem aí as datas que ele tá durante a guerra, né? São cenários. E também vale notar, né, que uma das coisas que o Ungaretti declara é que os poemas são escritos ao longo dessa experiência como uma espécie de diário, né? Isso seria significativo a gente considerar se a gente estivesse pensando, por exemplo, em analisar esse livro desse ponto de vista do investimento técnico, né, de um poeta modernista, né? E também isso devia ser visto à luz justamente dessa experiência, né, que as experiências que demandam diário são experiências decisivas, né, duras. E a crítica refere, eu não sei se existe isso, mas a crítica refere que os poemas eram escritos em qualquer lugar, de qualquer jeito, né, o que recupera um pouco a circunstância de dureza assim, da experiência. Eram escritos em cartões, em partes brancas de cartas recebidas e coisas assim. Então, que assim, na literatura se eu não vir os papéis, eu nunca vou descobrir se é uma anedota. Às vezes é uma anedota, sabe, que alguém inventa assim e passa, mas seria bonito, né, escrever apesar de tudo, celebrar a vida apesar de tudo, né? E aí numa outra parte desse texto Razões de uma Poesia, ele também fala, né, da identificação. Os críticos falam também do Ungaretti como um poeta da aspiração altiva, da inspiração espiritual, que depois sofre conversões, né? No momento desse texto, retornando, ele fala, então, da associação da experiência poética com a divindade, e que era o único momento em que ele sentia realmente, né, uma fala de verdade da vida, né? Ao lado disso, o Ungaretti vai falando o tempo todo de um mistério, de coisas que ficam ali fechadas, de um sentido que ele teria vontade de circundar no poema, mas que não se entrega completamente, né? E nisso ele retoma uma espécie de tradição assim da poesia do XIX, da poesia simbolista, que é assim, tem algumas coisas indizíveis, né? No dizer tem algumas coisas que são sentidos inexpressos, e isso vai aparecer também aqui e é bonito. O Porto Sepulto, ele fala, a gente vai ler depois, ele retomaria um pouco essa ideia de enfim, da experiência e da natureza como portadora de um certo mistério, né? Então, esse poema A Noite Bela diz: que canto levantou-se esta noite, que entretece com o cristalino eco do coração as estrelas. Toda a imageria assim, dele é muito fina, muito bonita e muito delicada, né? Numa estrofe como essa, né, você vê que também... estamos ali, não estamos naquele cenário do Apollinaire, onde os neons e as carroças estão bombando, mas seja como for, né, ele retomar, por exemplo, palavras como cristalino, né, referir-se às estrelas, falar do canto, né, e o canto vai aparecer nesse momento como salvacionista, né, um canto que realiza as formas do mundo, um canto órfico, né? Desculpem, parar para comentar. Que canto levantou-se esta noite, que entretece com o cristalino eco do coração as estrelas. Que festa vernal de coração em núpcias. Fui um charco de trevas, hoje mordo como uma criança teta o espaço. A teta.
Foi isso que eu falei? Você ouviu outra coisa ou não? Não entendi, desculpa. Hoje mordo como uma criança a teta. É isso? O espaço. Hoje estou bêbado de universo. É demais isso, né? Esse último verso, né? Que tem muito a ver com esse atacato, né? Aferrado à vida, né? Bêbado de universo, né? Então esse poeta é incrível, né? É uma usina assim de entusiasmo num contexto de degradação, de queda completa, né? Essa eu fiquei em dúvida depois de uma palavra. Deixa eu ver, por favor. É isso mesmo. Então esse segundo poema eu trouxe para ler também, para falar dessa coisa do cenário de guerra aparecendo na poesia, mas aparecendo e patenteando esse vitalismo e esse apego que o poeta tem às coisas vivas e não aquilo tudo que é terrível, né? O terceiro poema que eu queria ler com vocês está na página 2, e é o Porto Sepulto. Ele diz, então, as notas dizem que o Porto Sepulto foi uma coisa que ele ouviu, né? Ele ouviu contarem sobre o lugar em que ele teria vivido em Alexandria. Ele nasceu em Alexandria. O pai parece que foi trabalhar na construção do canal de Suez, né? Então ele tem umas lembranças infantis que eu julgo vagas, não me certifiquei assim até que idade ele viveu em Alexandria, mas é uma coisa que permanece assim como uma referência sobre Oriente, infância assim na poesia do Ungaretti. Eis que chega o poeta e volta depois para a luz com os seus cantos e os despende. Desta poesia me resta aquele nada de inexaurível segredo. Esse nada de inexaurível segredo que ele qualifica pela primeira vez nesse Porto Sepulto vai continuar como uma figura, né, na poesia dele, como uma figura de umas quantidades, digamos assim, de umas qualidades, de umas características, de uns predicados mágicos ou não sujeitos à compreensão humana, né? Então, nesse sentido, o Ungaretti volta a reafirmar certos valores da poesia que não estão vinculados a uma observação direta do mundo, a uma celebração direta das coisas, e retoma um pouco uns sentidos justamente místicos ou mágicos ou ritualísticos que a poesia tem muito arcaicamente, né? E que na Itália permanece. Vou mencionar uma coisa, mas é uma digressão. Existe um vídeo, eu também vi isso na internet, chama Tarantella, né? Tarantella. E é um vídeo incrível, de uns 30 ou 40 minutos, 30 minutos talvez, né? E é narrado pelo grande Salvatore Quasimodo, que é um dos grandes poetas desse período, né? Colega assim, do Ungaretti. E ele conta uma coisa, ele é um roteiro de um antropólogo, né? Um antropólogo italiano assim, reconhecido, e ele fala de um fenômeno que é a lataranta, eles chamam, né? Que é uma aranha que é venenosa e que as pessoas envenenadas ficam um pouco loucas assim, e para se curar elas têm que fazer uma espécie de ritual. E aí tudo isso está filmado e é muito impressionante, porque é um ritual musical, né? E é uma formação de 3 caras que tocam numa sala de casa assim modesta, né? Lembra muito o Nordeste brasileiro por vários sentidos assim, porque o cara toca uma espécie de rabeca, né? E aí
com um sincretismo católico, assim. E aí as mulheres que estão envenenadas, né, e são só as mulheres as envenenadas, elas saem de um quarto e elas têm umas convulsões assim no chão. Parece uma coisa super de... Eu nunca vi candomblé, mas imagino que seja assim, né? Elas se debatem, elas se arrastam no chão e imitam movimentos de aranha, e depois disso elas se curam. E é isso que dá a tarantela, sabe? A música e tal. E é uma tradição do sul da Itália e que esses antropólogos olham como uma pervivência, assim, uma pervivência de um costume pagão. Porque existe a aranha mesmo, mas ela não tem veneno. Então é uma espécie de pervivência de hábitos muito primitivos, né? E que se soltaram da sua estrutura mítica, né? Da sua estrutura religiosa de explicação, né? É muito impressionante e vale a pena. Mas eu fiz a digressão só para falar que isso, de novo, começa a aparecer como um lugar do mistério, né? Que no modernismo não aparece muito, porque o modernismo precisa ser para frente, luminoso, solar, mecânico, febril, né? E daí, por exemplo, Rilke ser um poeta esquisito no mundo modernista, porque ele é um poeta sempre da busca espiritual, da busca de um mundo mais pleno, né? Um poeta, digamos assim, com muitas aspas, idealista. Dessa volta desses temas pré-modernos, que a questão me vem à mente um poema do Quevedo, que ele termina: meu coração é o reino do espanto, né? Que no Bêbado de Universo... É muito semelhante e bonito. E a coisa do Mallarmé conta o final do Brinde, que é solitude, Recife, estrela, até onde levar o branco de nossa vela. Né? Nossa vela. Não sei, de uma certa maneira também já... É que eu acho, mas é que aí, por exemplo, no Quevedo e no Mallarmé, isso é mais ou menos... É mais ou menos previsível, digamos assim, nas poéticas que eles praticam, né? E aí é legal ver o reaparecimento dessas coisas no século XX, e aí, claro que sim, esses caras têm um jogo que é muito de poeta, nem de poeta a poeta, mas de poema a poema, né? São imagens sempre, são conjuntões de imagens que vão sendo refeitos, né, ao longo da história, e que hoje eu olho e falo, são as imagens da experiência mais básica assim que a gente tem. Então, a experiência familiar, a experiência amorosa, a experiência da amizade, a experiência de estar diante de um mundo, né, e que vão se repetindo. Mas a sua fala me lembra de mencionar uma coisa que eu esqueci, que é a possível relação do Ungaretti com o Leopardi, né, o grande poeta romântico italiano, e a relação com aquele poema mais conhecido do Leopardi, que chama O Infinito, né? E aí o Infinito fala de o poeta se dirige a um lugar onde ele fica sozinho e ele consegue encontrar-se consigo mesmo, e ele diz que também se dissolve nas coisas naquele momento, né? E tem aquela famosa imagem do naufragar é doce, né? Naufragar é doce neste mar, né? E essa imagem possivelmente é uma imagem que ocorre como reminiscência na titulação desse livro, né? A Alegria dos Naufrágios, do Ungaretti, embora ele mesmo não patenteie que é uma influência direta, né? E também isso mostra a pertença também do Ungaretti a essa linhagem, digamos, de poetas líricos, né? Poetas da experiência direta, poetas de uma espécie de simplicidade da poesia do homem no mundo. Daí eu queria ler o quarto, não é o quarto, desculpe, é o 2, 3,
4, 5, na quinta página, tem esse San Martino del Carso. San Martino del Carso, que é aquele poema que está lá na capa, né, que foi uma frente de batalha, né, durante a Primeira Guerra, e é a frente principal em que o Ungaretti luta. Esse poema também é muito famoso, eu imagino que por causa da simplicidade da imagem, né, do fato de que ele registra muito, muito facilmente a imagem, e aí ele tem essa coisa, você vê que agora que está ficando claro para mim, que é assim, um final sempre muito incrível, né, que projeta um estado de espírito naquele cenário, né, que é muito, muito semelhante ao que acontece tecnicamente assim, com o Haikai, né, que assim, o Haikai começa com uma pintura de cenário e aí o verso final tem que fazer essa relação, né, entre o poeta e aquilo que ele vê, mas sem dizer eu, né, sem dizer aquilo que sente. E aí o poema diz: destas casas nada sobrou, senão alguns pedaços de muro. De quantos me foram próximos, nada sobrou, nem tanto. No coração, porém, nenhuma cruz me falta. É o coração a região mais destroçada. Esse também em italiano é il mio cuore il paese più straziato, que é bonito, né? Essas traduções de línguas muito próximas são muito frustrantes, né? Porque você consegue quase entender o que ele diz em italiano, aí você fala, putz, deixa straziato, né? Que é forte, tem esses valores TZ, né? Muito, muito fortes. É interessante como ele faz, né? Ele faz na primeira... Estraçalhado é bom, eu acho que estraçalhado dá esse som em português, porque tem essa explosiva, né? Salhar, né? E é longo, né? Para isso eu acho que tem um bom vocabulário, sim, em português, né? Para o estragado, né? Straziato. É interessante como ele faz na primeira estrofe um retratinho, né? Um retratinho muito objetivo, né? Na segunda estrofe ele já traz para um movimento particular de uma forma muito sutil, que é assim, não sobrou nada das casas, né? E não sobrou nada das pessoas, né? Das pessoas que eu tinha. E aí esse coração que aparece na terceira estrofe é bonito, porque no coração, porém, nenhuma cruz me falta, né? Será que ele vocês acham que é uma imagem de dor, assim, ou de potência, né? Porque eu tenho todas as cruzes no sentido de eu estou forte e aguento, ou eu carrego todo esse cenário de guerra comigo, né? Uma imagem que me parece ambígua. O último verso marcaria uma imagem de sofrimento, né? Se é uma região mais destroçada, no coração, porém, nenhuma cruz me falta e elas me ferem, portanto. Vocês acham que é isso? Mas também tem esse nem tanto, nada sobrou, nem tanto. Então, esse nem tanto, agora eu fiquei olhando. Sobrou, porque o coração... Não é que no coração tem umas coisas correspondentes a cada morte, cada perda dele, por isso que ele fala nenhuma falta, todas estão lá. Nenhuma falta, né? Não, nenhuma cruz me falta. É bonito, porque a imagem que é isso, eu estou tentando ver assim se ela é no coração, porém nenhuma cruz me falta. Seria assim, todas as cruzes... eu estou pensando em outras coisas, estou pensando se é um apego, sabe? Se as cruzes são minhas, a dor é minha. Oi? Nesse sentido, uma imagem de potência, talvez, né? E
enfim, esse é outro poema que eu acho que realiza bem essa coisa do cenário de guerra, e aí com isso que é muito forte na poesia, que assim, a poesia sempre a poesia nunca se dá bem quando ela quer mesmo dizer um conteúdo do ponto de vista mais objetivo e de reportagem, né? Então é bonito ver como, em certo sentido, ele não tá ali fazendo, ele não está fazendo ponto de poeta e registrando a grande experiência histórica, né? Aparece sempre esse cara arruinado, né? E que dá conta disso por meio da expressão, né? A gente podia ler agora um poema da última página, que é esse Vaidade, que também é uma imagem, trouxe também como imagem de guerra, né? De repente se eleva sobre os escombros a límpida maravilha da imensidão. É isso, né? Nessa estrofe a imagem é muito eloquente, né? Porque é isso. O cara, diante dos escombros, ele só tem olhos para a maravilha das coisas, né? Assim, ele olha os escombros e vê a montanha e fala, nossa, né? É muito bonito, assim, porque em um certo sentido, isso pode ser mesmo, foi a sua solução, né? A sua solução para lidar com isso, que era uma forma de negação absoluta das coisas, é olhar o azul que se forma no horizonte, né? Eu li um relato que saiu pela editora Kozak Naif daquele fotógrafo chamado Frank Capra, sabe? Ele tem uma foto muito famosa de um cara que tomando um tiro, assim, aparece o tiro e ele caindo na Guerra Civil Espanhola, eu acho. É uma das fotos mais bonitas assim do século XX. O relato dele é incrível. Ele é ótimo escritor, apesar de não ser escritor, assim, né, com aspas. E ele conta, nesse livro, chama Ligeiramente Fora de Foco, ele conta a experiência da guerra, e o livro é incrível, assim, porque ele estava nos momentos assim, absolutamente cruciais, como o dia D, né? O dia D é quando eles pousam na Normandia. É isso, né? Ele estava lá e fotografa aquilo, né? Mas ele fala assim, a gente saltava e levava tiro imediatamente, assim, você tinha que se virar, né? Mas apesar disso, o livro inteiro também tem um impulso muito vitalista, assim. E não é que ele achasse excitante, ele se tornou um fotógrafo de guerra quase por acaso, né? É realmente por acaso, ele tem um contrato por acaso. Mas o livro mostra como havia uma circulação, e no meio de tudo aquilo que era batalha, que era morte, havia um grande entusiasmo, que era talvez um entusiasmo ideológico, um entusiasmo da crença ou da contracrença, né? No caso, ele estava lá com os franceses e, enfim, se levanta uma resistência que é muito entusiasmante, né? Apesar de tudo. De repente se eleva sobre os escombros a límpida maravilha da imensidão. E o homem curvado sobre a água, surpreendida pelo sol, se descobre uma sombra. É lindo, né? Embalada e pouco a pouco desfeita. E lembra, é uma refacção, assim, tudo bem, é a experiência histórica, mas é uma refacção daquela famosa pintura do Narciso, sabem? Que é um narciso num bosque, assim, se olhando no espelho d'água, né? E é demais essa imagem da segunda estrofe, né? E essa cena com muito movimento, né? Que você está ali e de repente o sol sai e revela, né? E revela a sua face pela luz, né? Muito bonito. E de novo é isso, né? Uma brincadeira de ficar feliz assim no escombro, né? Tem esse poema que está na página anterior a esse que a gente acabou de ler, que se chama Despedida, e que tem esse personagem aqui, Ettore Serra,
que foi colega do Ungaretti na guerra, era poeta e foi o cara que organizou, assim, que agitou a publicação desse primeiro livro, O Porto Sepulto, em 1917. Prezado Heitor Serra, poesia é o mundo, a humanidade, a própria vida, desabrochados pela palavra, a límpida maravilha de um delirante fermento. Quando encontro neste meu silêncio uma palavra, ela está escavada em minha vida como um abismo. São muito bonitas as imagens, né? E é essa afirmação vital assim da poesia, né? É muito lindo isso de ele dizer é o mundo, a humanidade, a própria vida, e depois ele remete lá no fundo a isso, né? Assim, se eu encontro uma palavra, ali está a minha vida, né? Numa imbricação assim que é muito legal e que faz um contraponto muito expressivo com a coisa do Mallarmé, por exemplo, né? Que é o poeta cuja vida nunca está na poesia, né? A poesia é sempre uma coisa que se faz quase como uma operação separada e que caracteriza esses poetas muito racionais, assim como Eliot, como Mallarmé, como Góngora ou Quevedo, né? Poetas que que estão numa arte muito mais do que numa experiência civil, né? E aí acho que cada um poderia ter uma espécie de explicação assim do ponto de vista da ficção poética que os conforma. Então, o mundo barroco, o mundo simbolista, ou esse mundo modernista do Eliot, né? Esse mundo modernista altivo. Mas também é sempre legal pensar que essas poéticas não são aguilhões. É aguilhões? Eu fiquei em dúvida se essa palavra aguilhão é uma... Então, não são aguilhões, são coisas às quais cada um adere numa certa medida, né, e que não funciona do mesmo jeito para todos, né? E isso acho incrível poder ler no Ungaretti, né? Esse poeta que ele sabe tudo, né? É isso, como o Drummond, né? O Drummond era do modernismo, o Bandeira do modernismo brasileiro era o cara que era o pai da matéria em termos de poética, de métrica, né? Sabia tudo, mas isso não se torna um exercício fútil de excelência artística, né? Ele está o tempo todo, estou me lembrando muito do Bandeira hoje, ele está o tempo todo num embate com a experiência histórica, né? Esse Martino era melhor não traduzir, né? Mas você viu, tem a notinha aí? Tem. É claro que é melhor não traduzir. É. Milúmino tem muito mais força, né? Milúmino. Significa muito mais do que deslumbrar. Acho que ele perdeu tudo. Deslumbrar. Eu copiei a notinha do Haroldo. Funciona, isso ele acha. Sim, não, é uma discussão, né? Eu copiei a notinha do Haroldo porque eu ouvi falando, eu cheguei a vê-lo falando disso, né? Era uma tradução da qual o Haroldo se orgulhava muitíssimo, né? E que ele falou ter demorado muitos e muitos anos para conseguir encontrar esse achado poético, que era fazer a sílaba forte cair no mesmo ponto, né? E daí ele fazia toda uma, enfim, o Haroldo desses, enfim, nessas caracterizações que eu estou fazendo, era um poeta super cerebral, assim, né? E ele justificava tudo. Então ele falava, né, da origem etimológica comum entre as palavras iluminar e deslumbrar, né?
E eu acho muito bonito o deslumbre, acho muito bonito a figura do Haroldo, assim, ficar com essas viagens bonitas, assim, né? Mas isso tudo é muito discutível. Mas se você não tivesse olhando o poema italiano, Deslumbro-me funciona, é bonito, Mas o Ilúmino, é fortemente poético. mas o Ilúmino, Então, essa era a justificativa primeira dele. Ele falava, me ilumino não funciona porque muda a tônica, né, a posição. mas o iluminar tem muito mais a ver com o momento aurático do que deslumbrar. O deslumbrar não tem nada a ver com o momento aurático. E aqui é fundamentalmente um momento aurático do inacessível da iluminação. Seria uma boa. Ainda bem que o Haroldo não está aqui, porque ele era muito bravo assim e defendia com unhas e dentes as suas ideias. Eu acho que é isso. Em português, né? Eu acho que eu concordaria em parte, assim, pensaria que eu acho que você tem razão no sentido de que o aspecto físico da imagem se perde. Né? Tem uma imagem na poesia grega que é muito bonita, que é os dedos cor-de-rosa da aurora, né? Que se repete muito no Homero, né? Os dedos cor-de-rosa da aurora. E esse era um fetiche também dos campos, eles adoravam isso. Ele falava a de rosa e a aurora, né? Eles eram engraçados e bonitos, assim. Mas um dia essa imagem para mim ficou bonita mesmo, o dia que eu vi que realmente os dedos rosas da aurora, eles aparecem em certas manhãs, com certas características muito especiais, e essa ideia, são os raios, né? Naquelas manhãs em que o céu está razoavelmente enuviado, mas deixa passar alguns raios, então eles aparecem como uma mão. Né? E aí está essa mitologia, né, do mundo grego, assim, é essa mão da aurora que retira a noite, né, e que impõe o dia. Então é muito bonito. Eu acho que você tem razão nisso, que a imagem e pensando no Ungaretti, assim, que é um poeta que está fazendo retratos muito objetivos, o iluminar-se, né, eu acho que é isso, é físico, né, a luz solar da manhã. Né? E, ao mesmo tempo, como você disse... Momento aurático, de grande intensidade. Ele ilumina, é iluminado e ilumina. Essa ideia da iluminação também como uma supervisão das coisas, né? Uma visão superior do mundo. Né? Exatamente, acho que nesse sentido também que ele estava falando. E o deslumbre-me não dá conta de tudo isso. Né? O deslumbrar-se em português, por exemplo, isso ele lembra, por isso que ele justifica Cris com a etimologia, porque a etimologia não quer dizer nada, na verdade a gente não associa mais o deslumbrar com luz. Poderia traduzir alumbre-me. Alumbre-me. Eu pensei nisso. Você pensou? Eu pensei agora. Foi meu primeiro alumbramento. Pensei exatamente. Que eram os peitos, não? De repente eu vi Uma moça nua, o primeiro alumbramento, é muito bonito, né? Daria certo? Alumbro-me. Putz, então o Haroldo, tá vendo? A gente já melhorou o Haroldo. Alumbro-me de imenso. Bobeou. Enfim, tem isso, né? O me também, assim, o deslumbro-me. Né? A gente gosta do Haroldo, a gente fala, legal, Haroldo, tá bom. Mas deslumbro-me não é muito... Mas deixa eu ler o poema na sequência, deixa eu ver que oração, por favor. O poema 7, que é esse cochilando, que está aqui na página 4, na página 4, cochilando é o primeiro poema, que começa com essa imagem que é bonita e ao mesmo tempo é forte, né? Que é assisto a noite violentada,
né? É bonito, porque justamente mistura um concreto com um abstrato, né? Violentar a noite tem uma força poética por causa dessa impossibilidade, né? O ar está crivado como uma renda pela fuzilaria dos homens recolhidos nas trincheiras, como escargos em suas conchas. É demais, né? Putz, eu tô lendo agora com vocês e pensando nisso. Eu já tinha visto assim, que essa imagem, né, das balas de uma fuzilaria formando uma renda é demais, assim, porque né, renda eu acho que não tem duplo sentido, né? É um tecido, é uma coisa delicada, é uma coisa bonita, é uma coisa feita para deslumbrar, né? E aí ele consegue sobrepondo essas duas imagens, criar isso que é a novidade da imagem poética, né? E é demais também os homens como escargos, né? Porque... Oi? Ah, então... Não, porque o escargot ele entra numa casca, né? E os homens nas trincheiras... porque Lumác, você acha que está mais por lesma? Não, mas a imagem de escargot é mais pertinente. A lesma não tem essa casca. Escargot tem uma significação Escargot gastronômica. tem, mas não, escargot tem a casca. Escargot me dá água na boca. Será? Não tem nunca? Então não podia ser lesma. A gente teria que procurar um outro animal nojento, mole, com casca. Com caracol. Escargot é um tipo de caracol. É verdade, cara. Mas caracol, você vê também assim, caracol em português é uma coisa bonitinha de criança, né? Mas renda é uma coisa bonitinha. Oi? Renda é uma coisa bonitinha. Ah, não, mas renda eu não acho que tenha problema, porque renda está... Eu acho que renda... Não acho que seja de criança, acho que é uma coisa que eu associo à cultura popular, assim. Mas eu acho que renda está aqui referindo uma coisa positiva, entende? Acho que tem uma lembrança positiva que filtra a violência daquele momento, né? Mas em escargos, o meu interesse em discutir seria assim: eu acho que a metáfora não são muitas as metáforas desse jeito nesse livro, é uma metáfora da degradação, né? O homem está reduzido e rebaixado a um animal rastejante, por isso que lesma, por exemplo, seria bom, porque em português, do ponto de vista semântico, né? Em português, lesma é rebaixado, é nojento, é abjeto, né? É repulsivo. Escargot, de fato, tem esse problema, porque escargot em português soa um prato chique, né? Inclusive. Ainda pode ser uma coisa chique também. Não só... Então, mas aqui na outra imagem, acho que na outra imagem poética, não tem problema. O que eu estou dizendo, Cris, é o seguinte, que nesse pedaço superior, que eu acho que assim, a metáfora para a fuzilaria na noite é uma renda, eu acho que está tudo ok, mas eu não sei se trina, por exemplo, em italiano é propriamente renda. Mas embaixo, só porque é um problema, assim, digamos, problema lateral, de tradução, né? Que era, eu acho que lumac está mais para caracol em italiano. Você está vendo? Não, é que tem um prato chamado lumac pasta. Prato de macarrão com lumac, tem esse sentido gastronômico também. Entendi. Mas isso que eu estou dizendo, assim, né, que se fosse para referir, né, porque ele compara os homens a um animal que fica intocado, né? Então, se fosse para referir uma coisa degradada, né, o caracol, acho que teria isso que pode não ter também, mas assim, por exemplo, entre o caracol e a lesma, a gente tem mais nojo de lesma do que de caracol. Eu não sei, mas eu acho que pede a concha. Não, eu acho, não tem uma solução assim, mas eu acho que essas coisas são válidas mencionar, porque é o tal do campo da denotação, que é o que é realmente importante, né? Um sentido mais atualizado,
né? Então, muitas vezes a gente fala assim, para mim é uma coisa de crianças, a pessoa fala, não, para mim não é, porque o campo muda, né? Mas é uma metáfora bonita, seja como for, e que eu imagino que é o homem degradado, né? Vou ler a última estrofe. Parece que uma afobada tropa de pedreiros martela o calçamento de pedra de lava das minhas ruas e que eu o escute sem vê-los cochilando. O que parece uma afobada tropa de pedreiros? Será que é a fuzilaria ainda? É a fuzilaria. São os estouros? Né? São o barulho das metralhadoras. Entendi agora a imagem. É uma imagem de conforto infantil, de sensação de, enfim, a criança na cama e os barulhos do entorno, né? Mas essa imagem infantil, a única coisa que incomoda é mesmo o barulho. Então eu acho que é semelhante, é uma imagem infantil que se sobrepõe a essa imagem que não é isso que está acontecendo, né? Não são os pedreiros martelando o calçamento, né? São os soldados, é a guerra, é a artilharia, e ele se projeta numa imagem poética, numa imagem de mais proteção e conforto, né? Aos cochilos. Aí eu queria ler Aniquilamento, que está na 3ª página.